Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Senhor Ministro Cabreira, por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia. Eu quero, antes de mais nada, de agradecer o convite de estar aqui no Fórum da Liberdade, com um grupo de painelistas de primeiríssimo nível, e mais do que isso, por estar aqui também pela primeira vez falando do agronegócio nessa arena da liberdade no nosso país. Eu, para não perder o time, eu gostaria, se você já pudesse começar colocando o primeiro slide. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção naquilo que nós vamos falar agora em 15 minutos. Eu tenho 15 minutos para comentar alguma coisa com você sobre esse tema tão cativante, né? O vilão ou o bolo do crescimento brasileiro. Então, eu quero que você fique um pouquinho atento, eu sei que o pessoal está chegando, se você puder só se acomodar, porque nós vamos falar de algo muito interessante. Nós vamos falar, talvez, aqui, uma das mais belas histórias que alguém já tenha contado aqui no Fórum da Liberdade. Eu sei que agora a gente sai dessa parte da liberdade em si, vamos falar um pouco de economia, do agro, talvez é um tema um pouco árido. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa história que eu vou comentar para você aí, que é a história do agronegócio. E eu quero te mostrar para você como que o mercado mudou o agronegócio brasileiro. É isso que nós vamos comentar com você agora nesses próximos 15 minutos, e eu queria que você prestasse muito atenção, porque nós vamos contar uma história do que a liberdade econômica pode fazer num setor produtivo. E por que eu estou falando isso? Porque a grande pergunta para mim poder responder a isso, o que o mercado fez é dizer, o que um país como o Brasil, com tantas dificuldades que a gente tem, qualquer um dos nossos rankings aí de carga tributária, gastos do governo, sustentabilidade, liberdade para empreender, para trabalhar, para comércio exterior, como é que um país tão difícil como esse, como é que um país com tanta coisa complicada, onde a gente acorda de manhã, em qualquer um dos setores produtivos, a gente tem que entrar numa pista de competição como essa, onde a gente tem Ministério Público, tem lei trabalhista, tem normas, tem regulamentos, licenças ambientais, é tudo tão complicado. Como é que um país como esse, com tanta dificuldade como essa, onde lá atrás, e essa história que eu quero contar para você, que às vezes a gente acaba se esquecendo, há 30 anos, quando começou praticamente o Fórum da Liberdade, o Brasil era um dos maiores importadores de carne do planeta. E não só isso, o primeiro abacaxi que nós tivemos que resolver no Ministério da Agricultura é porque o governo, o Estado importava carne. E uma das carnes que o governo anterior tinha importado era uma carne que veio contaminada pelo acidente nuclear de Chernobyl. Ou seja, o Brasil era um grande importador de carne e tinha esse passivo aí ambiental na mão. E não só isso. Naquela época, isso há 30 anos, o governo ele confiscava boi no pasto. Talvez os mais jovens aqui não tenham essa história, é isso mesmo. O governo usava Polícia Federal, o governo usava helicópteros, ia nas fazendas, endurecia e tomava esses bois no pasto do criador. Esse era o cenário em que o campo brasileiro, que o agronegócio vivia naquele momento. E era tão interessante que não apenas isso, o governo tinha tabelamento de preços, ou seja, os gabinetes de Brasília ditavam o preço que você ia poder pagar num quilo de carne de primeira, num quilo de carne de segunda, e a luta que foi isso para que você pudesse liberar esses preços. Olha só, preste atenção um pouquinho rápido agora nesse pequeno vídeo que eu vou colocar para você, que não é só na carne, diversos setores. Agora, imagine se a gente tivesse hoje o ministro da Economia dando um tipo de entrevista como essa aqui. Normalizar nos próximos dias. O governo promete que vai lançar mão da lei delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria? Cortou. O ministro nosso da Economia, naquele momento, estava dizendo o seguinte, olha, nós fomos buscar 2.000 bois no pasto e nós trouxemos 2.000 boi nos pastos. Era assim que a agricultura era tratada, era dessa maneira em que o setor era levado adiante. E com tudo isso, como é que um país que vivia tabelamento, vivia confiscado os seus bois, os seus animais, como é que ele se tornou hoje o maior exportador de carne do mundo? O que aconteceu?
Nós tínhamos terras da mesma maneira que nós temos hoje, nós tínhamos criadores da mesma maneira que a gente tem hoje. O que foi que mudou? Qual é o cenário que mudou? E é sobre isso que a gente vai comentar. Uma das histórias que pouquíssimos brasileiros conhecem, que infelizmente a indústria não seguiu o caminho da agricultura. E aí? Profundas reformas na agricultura. Olha lá, eu não estou pegando aqui a imprensa, não estou pegando alguém da época, eu não estou pegando um produtor. Olha o que a imprensa está falando ali, com medidas audaciosas, cujo impacto é difícil prever. O governo pretende redirecionar a produção agrícola para adequá-la a uma real situação de mercado livre. Talvez há 32, 33 anos, quando esse fórum aqui começava a falar das ideias da liberdade econômica, essas ideias lá, 1990, elas começavam a ser aplicadas no campo brasileiro. Hoje, qualquer coisa, a gente fala muito, né, a garotada nova, desmaterialização, ou seja, eu tenho que produzir mais utilizando menos, né? Se você pegar um aparelho celular, você tem hoje uma série de itens eletrônicos que antes eu não tinha. Eu tinha que ter um despertador, eu tinha que ter um telefone, eu tinha que ter uma câmera. Tudo isso hoje você tem em um único aparelho celular. Mas e a agricultura? Sabe que ela não tem isso? Olha só, ela tem uma desmaterialização muito maior do que você pode ter em qualquer outra empresa de tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu com o algodão. Na década de 90, o algodão, até 2020, a produção do algodão ela aumentou 330% e a área plantada reduziu em 60%. Ou seja, tem desmaterialização maior do que isso? Produzir mais utilizando menos recursos naturais? Esse é o resultado, por exemplo, do algodão, a produção, repetindo, aumentando 330%, e aonde a área plantada reduziu 60%. Então, esse é o exemplo. Agora, preste atenção nisso. O preço do leite tipo C, que era tabelado desde 1945, fica liberado a partir de amanhã. O anúncio foi feito em São Paulo pelo ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele disse que se o governo não tomasse a medida, o leite ia acabar desaparecendo do mercado. Há 30 anos, para você comprar um litro de leite aqui em Porto Alegre, em qualquer lugar desse país, quem ditava o preço era um burocrata em Brasília. Por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou contando um pouco dessa história? Porque a geração mais nova não tem a mínima ideia do que se passou no campo brasileiro. E eu estou dizendo isso para você porque às vezes você tem dúvida, será que essas coisas que esse pessoal fala aqui na área da economia, de Mises, de Hayek, de Friedman, será que essas coisas dão certo aqui num país tropical? Deram e já deram certo. E o exemplo da agricultura é exatamente isso. É tão interessante quando a gente começou a fazer em um governo, isso foi uma equipe, não foi uma única pessoa, a gente começou a fazer essas mudanças na agricultura, naquela época começava a cair algo que também a geração mais nova não viveu, que é a perestroika, era a glasnost, e a perestroika na antiga União Soviética. Eu tive o prazer de conhecer Mikhail Gorbachev, e ele fazia isso, a perestroika, e aqui se usou essa expressão, a perestroika da agricultura. A reforma diminui a tutela governamental e abre mais espaço a um sistema genuinamente empresarial. Foi assim há 30 anos, 32 anos, dependendo qual das reformas que isso começou a acontecer no campo brasileiro. E hoje é o Dia Mundial do Café, não sei se você sabe, eu coloquei esse slide aí, porque o que o mercado faz? Faz um negócio incrível. Você pode chegar hoje aí, por exemplo, numa cafeteria e pedir um café com mais de 20 diferentes tipos de sabores. Isso é o mercado, atender as necessidades. É essa reforma que a gente aconteceu e ela precisa avançar. Porque nós somos o maior produtor, o maior exportador de café do mundo, e a Alemanha, que não tem nenhum pé de café, ela é o terceiro maior exportador de café do mundo. Então, como essa liberdade ela precisa avançar, ela precisa ir muito mais adiante. Agora, temos grandes desafios. Tudo isso aconteceu, isso aí é um prêmio Nobel de Economia, o Vernon Smith, isso aqui foi numa das últimas reuniões da Mont Pelerin, e foi tão interessante, e aqui foi comentado no debate anterior. Eu queria saber com ele, porque ele era um cristão, eu falei, olha, Vernon, como é que você associa a sua fé com a parte da liberdade, da academia, porque você chegou no topo da academia, você ganhou um prêmio Nobel da economia. E aí ele disse, olha, é só você olhar o meu discurso quando eu ganhei o prêmio Nobel de economia, e lá eu faço um agradecimento aos 10 mandamentos. Eu falei, os 10 mandamentos? O que isso tem a ver com liberdade econômica? Eu falei, não furtarás. Esse é o princípio lá atrás de como começou a economia. Isso é uma regra tão básica e que a gente esquece que no agronegócio a gente sofre tanto. Isso é uma das fazendas invadidas agora, recente, a fazenda Igarashi, uma fazenda completamente destruída, ninguém foi indenizado, ninguém foi preso nesse tipo de situação. E uma coisa tão engraçada, nessa semana, o líder do MST
ele faz uma entrevista coletiva, ele chama os jornalistas e anuncia que vai começar a invadir propriedades rurais. Como é que pode um país como esse viver nesse tipo de insegurança? Então é só para mostrar para vocês o tipo de desafio que a gente tem. E algumas coisas rápidas dentro dessa história que eu quero contar. Talvez vocês não se lembram, mas a gente tinha estatais na agricultura, Instituto do Açúcar e Álcool, Instituto Brasileiro do Café. A gente extinguiu isso, eliminamos tudo isso. Imagina você, para exportar açúcar, você dependia de uma autorização da Cassex, tinha listas, tinha produtos, era uma corrupção tremenda. Então essas coisas, e o resultado está aí. Por exemplo, logo ali depois que você teve ali a abertura, a extinção do Instituto do Açúcar e Álcool, olha como aumentou a oferta de cana. Isso é o quê? Liberdade econômica na veia. Então, se você tem dúvida daquilo que você ouve aqui, que qualquer um dos palestrantes vai falar sobre isso, o agronegócio é um exemplo típico dessas coisas que aconteceram. Olha, economia de mercado, uma coisa lá, estamos trazendo a competitividade para o setor, a verdadeira economia de mercado, colocando abaixo 23 anos de controle estatal na comercialização do trigo. Você já imaginou? Todas as estatais que a gente brinca, que a gente satiriza aí pelas redes sociais, hoje é uma piada, Eletrobras, e Brás daqui, e Brás de lá, nós tínhamos inúmeras delas na área do agronegócio. Todas elas foram extintas. E uma pena, para repetir, que isso não tenha caminhado na direção da indústria. A indústria acabou tomando outro caminho, recuou, fechou, se protegeu, não foi para a liberdade, foi extremamente dolorosa no agronegócio, mas tornou esse setor tão pujante, porque é importante a gente contar e a gente saber um pouco da história daquilo que aconteceu. Porque a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acha que esse tipo de coisa que você está vendo aí nessa tela, nesse vídeo, isso é resultado do Estado? Isso é resultado do governo? Você acha que o governo tem alguma coisa a ver com isso? Muito pelo contrário, isso é liberdade econômica na veia. Então a gente às vezes tem alguma dúvida, será que essas coisas vão funcionar aqui no Brasil? Será que elas vão adiante? E vão. É tão interessante que eu gosto muito desse artigo publicado lá atrás, há quase 30 anos, em que o próprio chargista, ele pegou o que seria mais ou menos aquilo do que essas reformas estavam fazendo na agricultura. Você vê ali um agricultor e ele empurrando a mão do burocrata, empurrando a mão da mulher, eu não quero mais isso. Então foram essas reformas que a gente acabou acontecendo. O novo perfil do setor é o do mercado. Os produtores percebem agora o quanto foi prejudicial o paternalismo estatal que mascarou realidades, distorceu comportamentos mercadológicos e desestimulou a competição, a produtividade e a criatividade. Então nós temos aqui no Brasil, no agronegócio, que hoje, não sei se você sabe, hoje praticamente de cada 4, às vezes até 5 refeições que o mundo toma, uma foi feita aqui no Brasil. Hoje, de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, se você tirar o mercado norte-americano, 7 foram produzidos aqui no Brasil. Competitividade, porque as terras a gente já tinha, os agricultores a gente já tinha, o que faltava era essa liberdade econômica. E uma coisa muito interessante, e aqui, Marina, com você como mulher, a Camila também está aqui, as mulheres estão fazendo um trabalho incrível no agronegócio. E um dos trabalhos que elas fazem é esse aí que se chama de olho no material escolar. O que elas fizeram? Elas fizeram uma análise de tudo aquilo. E olha que coisa interessante. E eu vou deixar aqui um desafio para a Marina, para o Matheus, aqui para o IEE. Olha que coisa interessante. Elas contrataram uma empresa e essa empresa analisou basicamente todos os livros, quase 94% dos livros que estão fornecendo material, livros para o ensino médio e para o ensino fundamental. Contrataram uma empresa, contrataram especialistas, 10 editoras, conteúdo, especialistas do agronegócio para saber o que nós estamos ensinando para as nossas crianças hoje a respeito do agronegócio. E sabe qual que foi o resultado dessa pesquisa? 60% das citações hoje nos nossos livros escolares, elas são contra o agronegócio. O agronegócio destrói, o agronegócio está queimando a Amazônia, o agronegócio é escravocrata de uma maneira irregular e de uma maneira errada. Qual que é o desafio que eu quero fazer aqui? Inclusive também para as mulheres aqui do IEE, tá, Marina? Por que a gente não começa aqui agora a fazer de olho na liberdade econômica? Por que eu estou falando isso? Porque a maior batalha da liberdade econômica nesse país, ela está sendo travada nesse momento numa sala de aula. E nós estamos perdendo de goleada numa sala de aula. Então, poderíamos usar
Fica aqui o desafio para o Fórum da Liberdade, para que a gente possa olhar nos nossos livros escolares, que estão ensinando para os nossos filhos, porque nós estamos mandando nossos filhos para Roma e eles estão voltando romano, sem saber exatamente o que é a liberdade econômica, o que é o ato de empreender, o que é o ato de criar uma empresa, o que é o ato de ter o seu próprio negócio. Quem sabe aí não seja essa grande, uma coisa prática que a gente possa tirar aqui desse fórum aqui da liberdade. Para terminar, não existe nenhum outro setor no mundo onde o planejamento central fracassa como o agronegócio. Em qualquer lugar do mundo, você pode ter certeza, não há nenhum lugar onde você vai falar assim, olha, o conhecimento é tão disperso como é na área agrícola, que é o que acontece num país continental como o Brasil. E uma das coisas incríveis, não sei se você conhece essa história do Boris Yeltsin, eu estou contando isso que eu estou fazendo uma provocação, já que é a primeira vez que o agronegócio vem aqui no Fórum da Liberdade. Eu estou dizendo isso porque muitos nem têm ideia do que foi a antiga União Soviética. E o Boris Yeltsin foi um dos primeiros a visitar os Estados Unidos. E foi tão interessante, naquele clima, né, da Guerra Fria, ele vem e vai visitar os Estados Unidos, ele visita a base de Houston, lá da NASA. E aí, a gente está imaginando assim, que o que iria mais impressionar ele fosse os foguetes, a NASA, né, aquela coisa toda. E no meio do caminho, ele está passando pela Avenida Pensilvânia e de repente ele manda parar o carro, todo aquele aparato de segurança, e ele vê um pequeno supermercado chamado Randall's. Ele falou, para, mandou parar, estava fora do programa, aí ele desce no supermercado e ele queria saber, falou, vou descobrir o ponto fraco aqui dos americanos. E ele desce. E ele fica abismado quando ele chega numa simples gôndola do supermercado e vê aquela fartura, aquela quantidade ali, principalmente de iogurtes, porque ele era um apaixonado por iogurte. E aí ele fala essa frase aí que eu acho que é histórica, né? Ele diz o seguinte, quando eu vi aquelas prateleiras abarrotadas com centenas, milhares de latinhas, embalagens, produtos, iogurte, que coisa! Como que pode? Isso ele está falando da União Soviética, né? Ainda, né, a Rússia hoje é o maior país do mundo, mais de 12 fusos horários, um negócio incrível. Como é que a gente foi chegar nesse estágio? Resumindo, a falta da liberdade econômica. Então eu quis trazer essa história aqui para vocês. Se você tem alguma dúvida de que a liberdade econômica, o ato de você poder empreender, ser dono do seu negócio, não tem chance, isso é uma coisa cultural, isso é coisa de anglo-saxão, funciona lá na Carta Magna, funciona lá na Declaração da Filadélfia, essas coisas aqui nós temos que achar o nosso caminho. O nosso caminho não tem diferença nenhuma, é liberdade econômica e o nosso exemplo, não apenas para os brasileiros, mas para o mundo, é a liberdade econômica, é o que o mercado fez no agronegócio, um exemplo para todo mundo. Muito obrigado.